Escondidas nos cantos do mundo existem prisões conhecidas por suas punições brutais e aterrorizantes, onde os detentos enfrentam condições desumanas e severas. Os ecos de seu sofrimento permanecem trancados atrás de paredes imponentes. Imagine um mundo onde os direitos humanos deixam de existir e o destino dos detentos é jogado nas mãos de oficiais correcionais sádicos, cuja missão difere muito da reabilitação. O que acontece com criminosos endurecidos que se encontram presos nesses infernos? Junte-se a nós enquanto revelamos as 15 prisões mais brutais com punições aterrorizantes. Número 15. ADX Florence, Estados Unidos. Inaugurada em 1994, a ADX Florence foi projetada para ser a penitenciária mais segura dos Estados Unidos, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Localizada no Colorado, essa instalação é famosa por abrigar alguns dos indivíduos considerados mais perigosos do país. Com uma capacidade para até 474 presos, a ADX nunca atingiu seu limite total, mas é conhecida por sua rigidez e segurança. Entre seus internos está Joseph Romano, condenado à prisão perpétua por crimes graves e posteriormente transferido para Florence por apresentar um alto nível de risco. Os detentos dessa prisão passam até 23 horas por dia em confinamento solitário, em celas feitas de concreto, com uma pequena janela que permite apenas um mínimo de luz natural. Durante a hora fora da cela, os prisioneiros permanecem sob estrito controle, sendo vigiados a cada momento. As condições de isolamento rigoroso e a falta de interação social resultam em sérios desafios mentais, afetando profundamente o bem-estar psicológico dos internos. Críticos, incluindo organizações de direitos humanos, alertam que o isolamento extremo pode levar a efeitos negativos duradouros. Número 14. Lanty, França. Antes das execuções públicas serem proibidas na França, a prisão de Lanty, em Paris, era conhecida pelas dramáticas punições realizadas em seu pátio. A prisão, fundada em 1867, rapidamente tornou-se famosa pelas suas difíceis condições, incluindo superlotação e práticas de isolamento rigoroso. Com uma capacidade inicial para 500 celas, a instalação foi expandida, mas o aumento de prisioneiros trouxe ainda mais desafios. Ao longo dos anos, Lanty abrigou tanto criminosos de grande notoriedade quanto prisioneiros políticos. Entre seus internos famosos estiveram figuras como Jacques Mesrine e Carlos, o Chacal. As condições na prisão eram desafiadoras, com relatos frequentes de falta de recursos essenciais e alto nível de pressão mental. Diversas reformas foram implementadas para melhorar a qualidade de vida dos prisioneiros e resolver o problema da superlotação. Hoje, a prisão ainda carrega um passado histórico, mas as mudanças visam trazer melhores condições para seus internos. Número 13. Prisão Ban Quang, Tailândia. A prisão de Ban Quang, localizada em Bangkok, Tailândia, é conhecida pela sua superlotação. Construída originalmente para acomodar 3.500 prisioneiros, hoje abriga mais de 8.000, incluindo detentos de longo prazo, estrangeiros e pessoas no corredor da morte. Com altos muros e cercas de arame farpado, a prisão aparenta ser comum, mas as condições internas desafiam os limites do aceitável. Muitos presos enfrentam desafios como celas superlotadas, trabalho obrigatório e acesso limitado a cuidados médicos e alimentação adequada. A situação é ainda mais complicada para prisioneiros estrangeiros, que lidam com barreiras linguísticas e o isolamento de estar longe de seus países de origem. Embora existam alguns programas educacionais e de treinamento vocacional, as condições adversas criam um ambiente extremamente desafiador para os detentos. Número 12. Prisão Tadmor. Construída originalmente como um quartel militar na década de 1930, a prisão de Tadmor, na Síria, tornou-se notória ao longo dos anos, especialmente durante os regimes de Hafez al-Assad e Bashar al-Assad. Utilizada para encarcerar opositores políticos, Tadmor ficou marcada por eventos sombrios e relatos de duras condições. O local foi descrito por ex-detentos como um ambiente extremamente difícil, com pouca alimentação, superlotação e falta de higiene. Em 2001, Tadmor foi fechada, reabrindo em 2011 e posteriormente destruída em 2015. As condições de vida desafiadoras e o clima de medo constante fizeram com que Tadmor fosse lembrada como uma das prisões mais temidas da história recente. Número 11. Alcatraz, São Francisco, Califórnia.
A lendária Penitenciária Federal de Alcatraz, situada na Baía de São Francisco, Califórnia, é uma das prisões mais icônicas da história dos Estados Unidos. Construída entre 1910 e 1912 como uma prisão militar, ela se transformou em uma fortaleza de segurança máxima em 1934 e operou até 1963. Cercada pelas águas frias e pelas fortes correntes da baía, Alcatraz ficou conhecida como a Rocha, onde escapar parecia um sonho impossível. Durante seus anos de funcionamento, Alcatraz abrigou alguns dos criminosos mais notórios, como Al Capone e o enigmático Birdman de Alcatraz. A vida atrás das grades era implacável. Prisioneiros passavam a maior parte do tempo confinados em celas solitárias e enfrentavam rotinas rigorosas, onde qualquer deslize poderia levá-los a um confinamento ainda mais extremo. O impacto psicológico era devastador, com casos trágicos de colapso mental e até suicídios, como o de Ed Woodka, marcando a história da prisão. A segurança era tão impenetrável que a ousada fuga de 3 prisioneiros inspirou o famoso filme Fuga de Alcatraz, que capturou a dificuldade quase intransponível de escapar desse lugar. Mesmo depois de seu fechamento, em 1963, Alcatraz continua a fascinar o mundo, agora como um museu que atrai milhares de visitantes, mantendo viva a aura sombria e mítica da prisão mais famosa dos Estados Unidos. Número 10. Prisão Ching Chung, China. No coração da China, a prisão Ching Chung é um local onde os detentos perdem mais do que sua liberdade. Eles perdem suas identidades. Em vez de serem chamados pelos nomes, são reduzidos a números, compostos por dígitos que indicam o ano de entrada e sua ordem na prisão. Desde o momento em que cruzam os portões, enfrentam uma realidade dura e desumana. As porções de comida são racionadas com base em critérios rigorosos, como a idade, o crime cometido e até o status social dentro da prisão. As condições de higiene são extremamente restritas. Tomar banho é um privilégio, concedido apenas uma vez por semana ou até por mês, dependendo do comportamento. O exercício físico é algo que os prisioneiros precisam conquistar, e o sono é monitorado com rigor. As mãos devem ficar sempre visíveis, e as luzes permanecem acesas. O diferencial dessa prisão é o destino dos prisioneiros. Eles não são executados, mas condenados a trabalhos forçados, sob a premissa de que ainda podem servir à sociedade de alguma forma. Entre os prisioneiros mais conhecidos estão Kang Sheng e Shujat, cujas histórias de sobrevivência dentro dessas muralhas são impressionantes e reveladoras. Número 9. Prisão Black Dolphin, Rússia. Na prisão Black Dolphin, uma das mais temidas da Rússia, os prisioneiros enfrentam um regime implacável. Durante 16 horas por dia, são forçados a ficar de pé, sem permissão para descansar ou sentar. Desde o momento em que acordam até o cair da noite, estão sob vigilância constante. Para evitar qualquer tentativa de fuga, os prisioneiros são vendados ao chegar, impossibilitando que memorizem o caminho ou detalhes do local. Essa prisão abriga alguns dos criminosos mais perigosos do país, incluindo terroristas, canibais e assassinos em série, todos cumprindo penas de prisão perpétua. O controle sobre suas vidas é absoluto. Exercícios diários de 90 minutos, inspeções constantes em suas celas e vigilância extrema. A alimentação é simples e limitada à sopa azeda, servida 4 vezes ao dia, enquanto jornais, rádio e livros são os únicos meios de entretenimento. Guardas fazem rondas a cada 15 minutos e os prisioneiros devem responder prontamente a qualquer comando com "sim, senhor", demonstrando o nível de disciplina e obediência imposto. A Black Dolphin é o símbolo do controle rigoroso, onde cada movimento dos detentos é monitorado para garantir a ordem e evitar qualquer desvio de comportamento. Número 8. Ilha Rikers, Nova York. A Ilha Rikers, em Nova York, é uma das prisões mais controversas dos Estados Unidos, conhecida pela brutalidade e pelas condições extremas enfrentadas pelos internos. A violência generalizada e os abusos chamaram a atenção de ativistas e autoridades, resultando em decisões judiciais contra o governo local. Uma das práticas mais perturbadoras de Rikers é a revista íntima,
em que até os detentos acusados de crimes menores são obrigados a se despir e passar por inspeções corporais invasivas, que podem durar horas. Além disso, em uma tentativa de controle interno, guardas incentivam a criação de enforcers, prisioneiros, muitas vezes adolescentes, usados para intimidar e punir outros internos. Essa dinâmica destrutiva alimenta a violência e gera efeitos devastadores na vida de quem acaba dentro dessas muralhas. Casos de brutalidade física, punições severas, confinamento solitário e até abuso sexual entre os internos são realidades constantes em Rikers. Nos últimos anos, o apelo por mudanças na prisão cresceu, com muitos defendendo reformas urgentes ou até o fechamento completo da ilha Rikers. Ativistas argumentam que é preciso criar alternativas ao encarceramento, melhorar as condições dos prisioneiros e garantir que os direitos humanos sejam respeitados, para que o sistema de justiça se transforme e deixe de lado a violência que tem definido a história dessa prisão. Número 7. Prisão Pollsmoor, África do Sul. A prisão Pollsmoor, localizada em Cape Town, África do Sul, é um dos lugares mais violentos e caóticos do mundo. Dentro de suas muralhas, gangues e hierarquias determinam o destino dos prisioneiros. A sobrevivência ali depende de alianças e a vida atrás das grades é uma luta constante. Originalmente projetada para acomodar cerca de 4.000 detentos, a prisão frequentemente abriga mais de 7.000, levando à superlotação extrema e condições deploráveis. As celas lotadas, com até 40 prisioneiros espremidos em espaços minúsculos, são um campo fértil para doenças como a tuberculose, que se espalham rapidamente devido à ventilação inadequada e à falta de cuidados médicos. As condições são tão precárias que muitos tentam fugir, desesperados por uma chance de escapar desse inferno. Conflitos violentos entre gangues são uma ocorrência comum e até os guardas muitas vezes são pegos no fogo cruzado. Desde a prisão e a libertação do ex-presidente Nelson Mandela, a Pollsmoor tem sido alvo de duras críticas de organizações de direitos humanos que condenam o abuso e a negligência enfrentados pelos internos. Número 6. Prisão Kamiti, Nairobi. A prisão Kamiti, em Nairobi, Quênia, é um lugar onde a sobrevivência é um verdadeiro teste de resistência. Fundada em 1955, ela abrigou muitos prisioneiros políticos nas décadas de 1980 e 1990, além de ser palco de execuções brutais. Hoje, Kamiti é conhecida por suas condições de vida extremamente difíceis e sua superlotação. Construída para 1.400 detentos, a prisão agora acolhe mais que o dobro desse número. Os prisioneiros são forçados a enfrentar uma rotina cruel, onde a escassez de água significa que eles precisam carregar baldes diariamente para suas necessidades básicas. Em 2009, uma epidemia de cólera resultou na morte de vários internos, destacando a precariedade da saúde dentro da prisão. Violência e abusos são comuns, com relatos frequentes de agressões brutais e até abusos sexuais. Apesar de uma intervenção governamental em 2002 ter trazido algumas melhorias, Kamiti ainda é um dos ambientes mais desafiadores e infames do sistema prisional mundial. Número 5. Prisão de San Quentin, Califórnia. San Quentin, localizada na Califórnia, é a penitenciária mais antiga do estado, estabelecida em 1852. É o maior corredor da morte para prisioneiros homens nos Estados Unidos, conhecida por abrigar alguns dos criminosos mais perigosos e notórios da história, como Edward Bunker. Devido à sua idade, várias instalações na prisão estão deterioradas, obsoletas e sujas, colocando em risco a saúde e a vida dos prisioneiros, que ficam suscetíveis a doenças. O mais perturbador é que os presos enfrentam uma grande quantidade de abusos por parte dos guardas e oficiais. A violência entre gangues é frequente, resultando em assassinatos e ataques violentos entre os detentos. Além disso, os prisioneiros são submetidos a longos períodos de isolamento, tortura e espancamentos como forma de controle dos oficiais penitenciários. As condições severas enfrentadas pelos detentos inspiraram filmes, documentários, programas de TV e livros. Número 4. Campo 22, Coreia do Norte. Quando se fala em tratamento severo, capitalismo e autoridade totalitária, a Coreia do Norte já tem uma reputação bem estabelecida. No entanto, a situação se agrava ao considerarmos o campo de segurança máxima do país, o Campo 22, também conhecido como o Campo de Concentração de Hwaryong.
Esse campo é conhecido pelo sigilo extremo e pela brutalidade com que os prisioneiros são tratados. Destinado a prisioneiros políticos, incluindo famílias inteiras sob a regra de culpa por associação, o campo sujeita os detidos a trabalho forçado em minas, fábricas e fazendas sob condições terríveis. Relatos de desertores e imagens de satélite revelaram uma brutalidade generalizada, incluindo abuso físico, tortura e execuções. Até mesmo os guardas e funcionários da prisão, em certos momentos, foram vítimas de tratamentos severos. Os prisioneiros sofriam de desnutrição, doenças e falta de acesso a necessidades básicas, como alimentos e cuidados médicos, o que resultava em altas taxas de mortalidade. As condições de vida no campo 22 eram terríveis, com superlotação extrema e isolamento do mundo exterior. Além da tortura física, os detentos também enfrentavam tortura psicológica, sendo ameaçados e forçados a testemunhar punições de outros prisioneiros. Apesar de relatos de que o campo foi fechado em 2012, o status exato do campo 22 permanece incerto, mas ele continua a ser um símbolo dos abusos severos aos direitos humanos no sistema prisional da Coreia do Norte. Número 3. Prisão de Gitarama. Ruanda. A prisão de Gitarama, em Ruanda, é conhecida mundialmente por suas condições severas, sendo um verdadeiro exemplo dos desafios enfrentados pelo sistema prisional do país. Com uma superlotação extrema, cerca de 7.000 detentos são amontoados em um espaço destinado a muito menos, tornando o ambiente insustentável. Os prisioneiros muitas vezes precisam ficar em pé em celas apertadas, sem acesso adequado à água potável ou saneamento básico, o que leva à rápida disseminação de doenças. As condições de vida são tão extremas que resultam na perda diária de vidas, com muitos detentos sucumbindo a enfermidades graves. Além disso, a alimentação e os cuidados médicos são insuficientes, agravando ainda mais a situação de vulnerabilidade dos prisioneiros. A brutalidade no tratamento dos detentos também é motivo de preocupação, com relatos de abusos físicos e psicológicos por parte dos guardas. Apesar dos esforços de organizações de direitos humanos em chamar a atenção para essa realidade, Gitarama continua a ser um exemplo trágico da necessidade urgente de reformas no sistema penitenciário. Número 2. El Rodeo, Venezuela. A prisão de El Rodeo, na Venezuela, é um lugar onde a falta de recursos básicos transforma a sobrevivência diária em uma luta constante. Alimentos adequados, água potável e assistência médica, que deveriam ser direitos fundamentais, são muitas vezes usados como ferramentas de controle pelos oficiais. O tratamento que os prisioneiros recebem depende do seu status dentro da prisão, onde aqueles com maior influência podem ter acesso a algumas comodidades, enquanto os menos favorecidos enfrentam condições desumanas. Gangues internas desempenham um papel significativo no controle dos recursos, e a violência entre os grupos é uma constante ameaça à segurança dos detentos. Em um ambiente já marcado pela superlotação, as condições insalubres e a falta de assistência médica adequada tornam a propagação de doenças uma preocupação real. Apesar de tentativas de reforma e da intervenção das autoridades, a situação permanece crítica, destacando a urgência de mudanças profundas no sistema prisional venezuelano. Número 1. Prisão de Maraio, Venezuela. A prisão de Maraio, na Venezuela, é tristemente famosa por sua severa superlotação, onde cerca de 3.700 detentos são forçados a viver em uma instalação projetada para apenas 700 pessoas. As condições resultantes dessa superpopulação são difíceis de imaginar. Com apenas um guarda para cada 150 presos, o controle sobre a prisão se torna praticamente impossível, enquanto recursos financeiros limitados agravam ainda mais a situação. Dentro de Maraio, gangues violentas assumem o poder, transformando o ambiente em um verdadeiro caos. Necessidades básicas como alimentação e higiene são extremamente escassas, e os prisioneiros enfrentam diariamente a luta pela sobrevivência. A tensão constante entre os detentos, agravada pela superlotação e a falta de condições mínimas, resulta em frequentes confrontos violentos. A combinação de uma população carcerária muito acima da capacidade, pouca segurança e recursos limitados torna a prisão de Maraio um dos locais mais desafiadores e perigosos do mundo. Essas histórias nos fazem refletir sobre as difíceis realidades enfrentadas por prisioneiros em algumas das prisões mais duras do planeta. Mas e você?
O que pensa sobre as condições enfrentadas por esses detentos? Compartilhe sua opinião nos comentários.